Olá a todos os nossos amigos e espectadores que acompanham a programação da Connect TV no Brasil, em Portugal. E agora, a partir deste programa, a gente que costuma ter o foco direcionado à região oeste da Grande São Paulo, mas também agora estamos na grade de programação da Rede TV do Paraná. Então, a partir de agora, vocês paranaenses de 100 cidades diferentes vão ter a oportunidade e a gente vai poder conhecer um pouco mais dessa região maravilhosa, desse estado, que é um estado icônico para os debates políticos que a gente vai desenvolver aqui. Então, quero iniciar esse programa de hoje agradecendo ao CEO da Rede TV do Paraná, Marcelo Reis, também ao doutor Antônio. Obrigado pela parceria. A Connect TV vai, com muita honra, carregar o nome da Rede TV e fazer dessa parceria um sucesso. Muito obrigado, antes de mais nada. E a gente começa esse nosso Política em Foco, que, para quem ainda não conhece, é um programa de debate sobre os principais temas que acontecem no Brasil e também no mundo sobre política. Essa política maluca do nosso país que faz com que não falte pautas, não falte temas. E eu tenho aqui hoje, para esse programa, dois companheiros que já vão dar o ar da graça, aí vão falar com a gente. Primeiro, o professor Pilão. Eu estou aqui em Portugal, tá? Fazendo programa de Portugal. Passar a bola para o professor Pilão, que está lá no Brasil. Professor Pilão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Imagina, é sempre um prazer. Eu diz ainda mais agora, aumentado esse prazer, porque a gente está falando do pessoal do Paraná também. Aliás, eu acho que São Paulo, nós estamos em São Paulo, no Brasil, agora são 14 horas e 23 minutos, nós estamos aqui com 18 graus. Para nós, aqui em São Paulo, é muito frio. Para o Braunay, para o Eudes não, né? Porque para eles frio é menos não sei quantos. Mas nós estamos muito parecidos com vocês aí no Paraná. Vocês também gostam dessa temperatura assim, mais amena. Então, para vocês, 18 graus que nós temos hoje em São Paulo e que é frio, ó, todo agasalhado, né? Para vocês é uma coisa relativamente normal. Mas estamos aqui, sim, com muito prazer para falar para o pessoal da Connect TV, o pessoal da Rede TV, e vamos, sim, fazer um programa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sejam bem-vindos, espero que nos recebam nas suas casas e faremos o possível para dar o retorno que vocês esperam. Eu de Portugal, o professor Pilão do Brasil, e lá no cantinho, lá na extrema-direita do nosso programa, Silvio Braunay, diretamente dos Estados Unidos. Eu não vou ousar falar o nome da cidade e do estado que ele está agora em rede aberta. Quando ficava restrito só a Connect TV, eu ousava. Então, Silvio Braunay, localize a gente de onde você está exatamente nos Estados Unidos. Ah, não, mas você sempre pronunciou muito bem. Olá, seja bem-vindo, eu agora aqui também na Rede TV do Paraná. Prazerzão, estou aqui na minha gloriosa, maravilhosa e quiet, bem temperada e gostosinha Milford, no estado de Massachusetts. Temperatura aqui tá igual a sua aí, viu, professor Pilão, em São Paulo? 19 graus, tá um dia ensolarado, mas ainda é primavera e a gente está aí com essa mudança de temperatura aqui nos Estados Unidos, já chegando o verão, né? A promessa é de que nós tenhamos um verão bastante aguado, né? Devido, acho que é o efeito Laninha, né? É a Laninha que está ocorrendo esse ano. Então, uma promessa de um verão com bastante chuva. E como você mencionou, viu, Eudes? Aí na sua Portugal, aí na parte do Algarve, política brasileira. Aqui nos Estados Unidos não é diferente não, meu amigo. A baderna aqui também é giga. Aliás, eu acho que aí é um copia e cola da política atual aqui dos Estados Unidos, viu, Eudes? Tem bagunça para todos os gostos. Tem a bagunça americana, tem a bagunça brasileira, tem a bagunça portuguesa também. Aqui o assunto do momento são os problemas da TAP, né? E não é de hoje que esse assunto vem se arrastando, mas nós vamos focar em política brasileira. Vocês falaram da temperatura, eu vou falar aqui, iniciando aqui, né, o período mais quente do ano, estamos pré-verão, mas já está um calor danado aqui, as praias cheias, os turistas chegando aos montes aqui, ao meu Algarve, que é onde eu vivo agora, em Faro, e já começa a dar aquela dinâmica
de férias de verão, o pessoal já pela rua, já está com uma movimentação bem diferente aqui as ruas do Algarve. Mas vamos, então, passar a bola para o nosso produtor, o nosso boss do programa X a Questão, Jefferson, que está do nosso estúdio em Alphaville, Barueri. Jefferson, pode trazer a primeira pauta e dar fazer seu cumprimento inicial aí. Olá, meus amigos, Eudes, professor Silvio, olá também a audiência da Rede TV do Paraná, uma alegria iniciarmos hoje essa parceria, espero que seja uma parceria muito frutífera. E vamos começar com os temas para essa edição, para os nossos amigos comentarem. Primeiro tema, a rádios de Goiás. Presidente Lula diz que problema de parte do agro com ele é ideológico. O presidente concedeu entrevista para a rádios de Goiás, onde estará nesta sexta-feira, dia 16, para o comentário dos colegas. Eu não trabalho tentando agradar um setor ou outro setor, porque senão você fica, maluco. São milhares de setores no Brasil. Eu trabalho para criar condições melhores para o trabalho de 215 milhões de brasileiros, dentre eles o agronegócio. Se você conhecer uma pessoa do agronegócio de Rio Verde, pergunte para ela se teve algum momento na vida dela, eu vou repetir, se você conhecer alguém do agronegócio, alguém que é muito reacionário, alguém que é contra o Lula, alguém que é contra o PT, pergunte para ele, colocar na mesa números, se houve algum momento na história dele que o agronegócio recebeu tantos recursos como no governo do PT. Pergunte para eles. Pergunte para eles quanto é que eles pagavam uma máquina dessas coletadeiras toda automatizada no governo do PT. Eles pagavam 2% de juro ao ano. Hoje eles pagam 14% ou 18% de juro ao ano. Então, eu tenho noção do que nós fizemos, eu tenho noção que o problema deles conosco é ideológico, não é um problema, de dinheiro a mais no plano safra. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. É preciso ficar claro isso, que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar 1 hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. É preciso que a gente tenha consciência da racionalidade que tem que prevalecer na nossa política internacional. Porque eu não sei se você percebeu, ontem o Senado francês, o parlamento francês, disse que não vai votar o acordo Mercosul-União Europeia, por causa da quantidade de veneno utilizado nos produtos agrícolas brasileiros. Então é importante a gente levar em conta que ser racional, cuidar da agricultura, de boa qualidade, é uma necessidade competitiva do Brasil para a China e para a França, para os Estados Unidos e para a Alemanha. E é assim que eu quero tratar o agronegócio. Eu quero tratar o agronegócio como eu quero tratar o pequeno produtor rural. Nós temos mais de 4.600.000 propriedades até 100 hectares. Essas pessoas produzem a galinha caipira que a gente come, o ovo que a gente come, o leite que a gente toma, o feijão que a gente come. Essa gente também tem que ser tratada com muito respeito, porque se do agronegócio tem um valor extraordinário para produzir commodities, para a gente exportar, o outro tem uma extraordinária, coragem de plantar aquilo que a gente vai comer. Então nós vamos cuidar da agricultura com o respeito que a agricultura merece. Muito bem, eu vou passar a bola já direto para a extrema-direita, que a gente já começa dando aquela sapecada. Silvio Braunat, o problema do agro em relação ao Lula é só ideológico? Não, o problema é ele mesmo, né? O comandante em chefe do Brasil. Ele é o problema. Ele não é solução nenhuma para o país, para o Brasil, vide esses 7 meses, né? Eu diria 8 meses, né, de desgoverno que vem acontecendo no Brasil. Na realidade, o que tem ali não é o problema ideológico, é o problema de sustentação política, porque o melhor negócio
na economia brasileira, desde, eu acredito que do governo anterior e até antes do governo anterior, é o desenvolvimento do agro, que se tornou pop, e ele é praticamente o fomento da geração da economia brasileira, da sustentação, melhor dizendo, da economia brasileira. Então não é ideológico, não. O problema é ele mesmo. Ele nunca gostou daqueles que não deram suporte, e obviamente que a gente consegue enxergar aí a parte política do caso, que foi que, quando da eleição passada, o agro estava totalmente, e ainda continua, aliás, aumentou essa demanda de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, e continua com essa mesma premissa do desenvolvimento do agronegócio, que é um negócio, obviamente, liberal, de captação, de produção, que exige muito trabalho, que é exatamente o que esse desgoverno não faz atualmente, é trabalhar. Eles só querem ir lá captar e pegar dinheiro, aumentando os impostos e, obviamente, dificultando aí o desenvolvimento da economia brasileira, Eudes. Ô, Pilão, o PIB do agro, se a gente separasse o agro do Brasil e falasse só do PIB dele, ele foi de 21%. O Brasil está aí comemorando que o PIB parece que pode ser um pouquinho a mais do que se esperava, que é entre de 2% a 2,5%, que é o que o Brasil sonha, né? Nossa, se a gente crescer 2,5%, seria sensacional. E o agro vai dar uma chapuletada dessa com 21%. Postos esses números, reforço a pergunta. O problema do agro com o Lula é puramente ideológico ou, historicamente, a esquerda faz um trabalho de afastamento de tudo que é produtivo, de tudo que é muito grande, porque foge do seu domínio? Quer dizer, se as empresas são muito fortes, se o agro é muito forte, o Estado não consegue dominar. E isso não é bom, vamos dizer, para a ideologia de esquerda. Sua opinião, professor Pilão? Realmente o agro representa qualquer coisa parecida com 25% do PIB, o Eudes. E nós festejamos agora, semana passada, um aumento no PIB para o 2023, o primeiro aumento no primeiro trimestre, que veio de onde, Eudes? Vamos ver se você consegue descobrir de onde veio, por favor, Eudes. De onde veio? Responda! Acho que é das plantações de arroz orgânico do MTST. Isso, exatamente. Porque eu pensei que você fosse responder que era do agro, eu ia dizer, não, é do MST, eles é que produzem, né? Aliás, o pessoal que nos assiste no Paraná, que está acostumado a levantar cedo e ir para as plantações e verificar como é que estão as coisas, porque lá a gente tem um agro muito forte. No Paraná, o agro é muito forte. E a gente sabe que é ele quem vai encaminhar o PIB. O PIB será maior, sim, do que aquilo que estava se esperando. Não sei se chega em 2,5, mas não vai ficar muito longe disso, não. Será mais do que 2. E será puxado pelo agro. O agro representa realmente o que nós temos de melhor. Se nós formos pensar em termos de se isso é ideológico ou não é ideológico, eu acho que a questão não é nem ser ideológico, a questão é o discurso. O Lula precisa de discurso. E ele vai buscar o discurso onde tiver. Então ele vai dizer que o agro, para poder fazer o quarto do PIB que ele faz, né, que ele vai desmatar, que o Amazonas está desmatado por causa do agro, isso é uma balela. Nós temos hoje aí no Brasil alguma coisa parecida com 7% da área sendo utilizada no agro. E você tem 14% a 15% que é dos índios. Os índios têm um território maior do que o do Brasil, para poder dar conta de nada em termos de ganho de PIB. Em contrapartida, com 7% do terreno que nós temos, do território que nós temos, o agro faz 25%, até um pouco mais de 25% do PIB. Então, se você quiser chamar isso de ideológico, ok, é ideológico sim. Mas o Lula é assim, ele vai arrumar sempre uma forma de tirar proveito daquilo que está acontecendo naquele momento. Ele fez uma live, né? Esta semana, ele fez a primeira live dele, né? Deu 1,5 milhão. Deu 1,5 milhão, segundo aquele jornalista esportivo. O Marcos Uchoa. 1,5 milhão de views. O Marcos Uchoa foi o entrevistador, né? Eu dizer a nossa audiência, o Marcos Uchoa foi o repórter entrevistador. Uma baita infraestrutura, né? Infraestrutura de TV. Realmente com toda a infraestrutura, o Marcos Uchoa entrevistando, e eles tiveram 4 mil
pessoas assistindo, né? É quase igual ao do Bolsonaro. O Bolsonaro amealhava aí alguma coisa em torno de 700 a 800 mil pessoas aí quando fazia as lives dele. Deixa eu fazer um desafio aqui, então. Peraí, deu 4 mil pessoas assistindo, é isso? 4 mil pessoas em loco assistindo. Lula falando com 4 mil pessoas. Esse programa aqui está sendo gravado, mas depois ele vai ser transmitido em formato linear. E eu vou pedir para a nossa equipe depois tentar fazer um print de quantas pessoas estavam assistindo ao mesmo tempo o programa, para a gente fazer uma comparação. Se tiver, eu já vou falar, se tiver 400 pessoas, quer dizer, 10% do que... Eu já vou comemorar, já vou falar... Não pode falar palavrão, né? Agora, rede aberta é outra coisa, você tem que segurar... Mas eu vou falar para a turma do Lula, entendeu? Vocês entenderam a leitura de lábios aí. Mas nós realmente teremos mais audiência do que ele, não é difícil. Não é difícil. Eu falo, a gente está falando da estrutura, mas peraí, até para finalizar o assunto do agro, e assim, a maior resposta que o agro dá, cada vez que ele é ofendido, cada vez que esses produtores são comparados com nazistas, com fascistas, com desmatadores, com genocidas dos povos indígenas, a gente ouviu tudo isso. Cada vez que é comparado, a resposta vem em números. E uma notícia de hoje, né, a safra de grãos 2022-2023 é estimada em 312,2 milhões de toneladas. É recorde da safra, é um aumento de quase 16% da safra anterior. E aí é essa a resposta. Então, ideológico ou não, o agro, os produtores brasileiros, eles fazem assim, deixa eles falarem, vamos continuar acordando cedo, produzindo, trabalhando e fazendo a roda do Brasil girar. Porque se você tirar o agro do Brasil, a gente vira uma nação, sei lá, muito menor do que Venezuela, porque o nosso grande tesouro é o agro e ele é muito mal acolhido pelo governo atual. Mas vamos mudar a pauta. Só uma coisinha rapidinha, histórico, né? A gente está falando agora para o Paraná, né, através da Rede TV. O agro ele começou a ser fomentado lá na década de 70, justamente pelo povo paranaense, o povo do Sul, né? Tanto é que lá no meião, lá do norte, nós temos uma cidade chamada Ji-Paraná. E o agro ele passou a se desenvolver muito mais a partir dos anos 70, com a política do governo. Sabe de que governo, Eudes? Do governo militar, para poder fundiar melhor o país em termos de economia de autossustentação. Olha só que interessante, né? Paranaense tem uma história... E a gente é obrigado a ouvir deputados falando que o MST é o maior produtor. Teve um padre que é deputado outro dia, não sei se vocês viram, uma coisa mais... Assim, depois até se der para colocar o trechinho que ele fala, hoje... Eu só comi arroz por causa do MST. Primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. Tantinho assim. Foi alface. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Ó, presidente. Tem que ir pro Rio Grande do Sul. Mas não vale arroz vermelho, tem trabalho escravo. Quem produz arroz é o agro. No Rio, lá teve trabalho escravo do arroz, do fazendeiro. Quem produz arroz é o agro. Arroz vermelho. Deserto, ele arroz orgânico. Deputado. Arroz orgânico. Não. Olha... E é o MST que produz lá no assentamento do Marcon. Vamos respeitar a palavra do deputado. Exatamente. É porque o MST doa para a paróquia. Não, descontextualizado, fica dando a impressão que o MST é que produz o arroz brasileiro. Depois passou vergonha, foi esculhambado por outros deputados lá, mas vida que segue. Vamos para a próxima pauta, Jefferson. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu gostaria de dizer que a safra que foi colhida agora... Né? Deixa eu falar, Claudio. Vocês já viram que eu não mando porcaria nenhuma no programa, que eu falo, vamos virar a pauta. Eles, não, deixa eu falar, mas vamos lá, pode falar. Não, mas é rápido. Só lembrar que o que foi colhido agora no primeiro trimestre foi plantado no ano anterior, tá?
O resultado do Lula. Só esse adendo, né, professor? Sim. Vamos em frente. Jefferson. Vamos lá, agora vamos falar de Justiça e Segurança Pública. Ministro do STJ considera abordagem ilegal e manda soltar chefão do PCC. O traficante estava preso no presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Para o comentário dos colegas. Eu vou começar aqui, dessa vez. Eu sempre passo a bola, mas dessa vez eu vou começar. Porque eu confesso que eu moro em Portugal e eu, às vezes, tenho dificuldade de explicar uma situação dessa para um cidadão português. De verdade, esse assunto ele é recente, né? Ele estourou ontem, se não me engano. Nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, isso foi da quarta-feira, então esse assunto ainda não estourou na mídia daqui. E talvez nem estoure, porque boa parte da mídia brasileira que alimenta a mídia portuguesa, esse assunto não é tão interessante assim, né? E vocês sabem por quê. Mas, de toda maneira, como é que eu explico isso para um português, para um cidadão, para um pai de família, que, olha, tem um traficante, que ele foi preso, ele foi abordado, ele tinha 2 quilos de droga, depois ele confessou que ele faz parte da maior organização e mais perigosa organização criminosa, talvez do hemisfério sul inteiro, eu não devo estar exagerando aqui, a facção mais perigosa e mais ousada do hemisfério sul inteiro. E ele confessou que ele era dono de biqueira, né, de pontos de droga, ali nas imediações de 3, quer dizer, ele confessou tudo. E aí ele foi condenado, estava pagando pelos seus crimes, até... Estava condenado em todas as instâncias. De maneira branda, inclusive, porque a condenação dele foi de 10 anos, é uma piada, né? Um dos caras mais perigosos do Brasil, a pena dele era de 10 anos, já é uma piada aí, mas vamos em frente. Aí pega um juiz e anula tudo porque fala que ele não poderia ter sido abordado por ter demonstrado nervosismo. Como é que eu explico isso para um pai de família, um cidadão de bem português? Eu não sei. Eu não tive essa oportunidade ainda, eu tenho que tentar entender como falar de uma maneira que eu não desrespeite o meu país, que eu não desrespeite a minha família, que boa parte ainda está no Brasil, meus amigos que estão no Brasil, porque a vontade que dá é só de falar esse país e soltar um monte de palavrão, falar um monte de coisa. Mas em respeito ainda vou descobrir a forma. Professor Pilão, dá para acreditar num negócio desse? Não dá. Na verdade, você não consegue explicar porque é inexplicável. Tem coisa que não se explica. Isso não se explica. A gente pode, quando muito, tentar dizer que esse desembargador, ele provavelmente deve ser sócio da biqueira. Porque caso contrário, e deve ter começado a cair a questão das vendas. Então ele deve ter, põe o cara de volta aqui, senão nós vamos acabar perdendo nossos clientes, né? Mas olha, a gente fala... Deixa eu te interromper. Ó como o nosso país é louco, hein? Esse bandido, vagabundo, vai ser solto, ou já foi solto. Ele está livre. E o professor Pilão, pelo que ele acabou de dizer... Posso ser preso. Pode ser preso. Eu não estou falando de responder processo. Ele pode ser preso. Pode ser preso. Mas existem fortes indícios, então eu posso dizer que eu disse por causa dos indícios, né? Mas a grande verdade é o seguinte, que esse cidadão, eu não sei se a gente pode chamar de cidadão quem é um bandido, mas de qualquer forma, que é o tal do Leonardo da Vinci, ele estava com 2 toneladas de cocaína nos bolsos. E ele foi parado. 2 toneladas. Não, 2 quilos. Perdão, 2 toneladas ele estaria morto, né? Esse bolso é grande. E ele estaria morto, soterrado e morto. 2 quilos de cocaína nos bolsos, né? E ele foi pego na batida da Rota. A Rota é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, aqui de São Paulo, que ela pelo próprio nome, é ostensivo, e ela pega e faz batidas policiais.
E na batida policial, o que o policial faz? Para as pessoas, para os carros, para os motoqueiros. Ele estava numa moto, aí tentaram... Os suspeitos, quando exatamente. eles sentem ser suspeitos, o que eles fazem? A abordagem. Abordagem. Aí parou o sujeito tentou fugir, eles conseguiram imobilizar o sujeito, foram verificar, ele tinha 2 quilos de cocaína nos bolsos. E aí o senhor Sebastião Reis Júnior, que é o desembargador que soltou ele, soltou a partir... Veja o que o Braunar falou, eu disse em nossa audiência. O Braunar fala assim, já está tramitado e julgado. Exatamente. Não tem mais recurso. Ele está cumprindo pena. Ele não tem o que fazer mais. Essa daí não tem mais o que fazer. Aí o advogado dele entrou com habeas corpus. Que não cabe. Não cabe. Aqueles que são advogados que estão nos ouvindo falam, mas como assim? Com habeas corpus você pega uma pena tramitada e julgada e cancela a pena? Positivo e operante. É só procurar o desembargador Sebastião Reis Júnior e dizer que seu cliente estava nervoso quando foi abordado. É por isso que você não consegue explicar, Eudes. Porque é inexplicável. É uma pena, né? A gente cada vez mais vê a justiça brasileira se afundar, né? É uma pena. É uma pena. No país onde um ex-presidiário vira presidente, sem ter sido absolvido por tecnicidades, a gente só está vendo o espelho da justiça se repetir, né, gente? Eu não estou inventando a roda aqui. Não. Acontecendo é o espelho. E outros advogados devem estar todos alvissareiros também. Opa, tem caminho para tudo nesse país agora. Porque o STF não é mais o guardião da Constituição. Ele é o intérprete da Constituição. E aí fica difícil. Silvio Braunar. Não, aí fica perigoso demais, porque aí o que você faz? Com esse tipo de atitude, o professor Pilão falou exatamente o que aconteceu, foi através de um habeas corpus que não cabe, nada mais cabe depois de transitado e julgado até a última instância. Ele já estava condenado. E segundo o que eu ouvi de alguns advogados que são da área civil criminal, só poderia se ter se tivesse um fato novo que teria ocorrido quando antes do processo e tudo mais ter sido encaminhado, que no caso seria uma revisão de sentença. Mas aí você entra com uma revisão de sentença e aí vai ter o acolhimento da primeira, segunda, terceira, por algum fato novo, e não por habeas corpus, né? Então, o que a gente entende através disso é que deu-se uma jurisprudência para a total inabilidade da operação policial. O que é a operação policial, gente? Se não aquela que tem que atentar para a monitoração do sistema normal das pessoas, de transitar, de andar, você entendeu? Para manter a habilidade de liberdade. Né, para quando se tem esse tipo de descaminho de pessoas más, pessoas que querem roubar, que querem furtar, que querem fazer algum mal, tenham-se a oportunidade de serem periciadas ou abordadas quando se é em estado de suspeita. Então, o que você faz com isso? Você inutiliza a necessidade de se ter polícia, amigo, porque agora o policial ele não pode mais abordar, ele tem que ter uma justificativa forte, ele tem que perguntar pro superior dele o que fazer. Nós temos aí o caso mais recente do André do Rap, né? Não é isso? Tiveram que devolver, inclusive, o helicóptero do cara. E a droga? O professor Pilão, ele mencionou, mas eu acho que ele estava pensando sobre o André do Rap. Eram 2.000 quilos de droga. E aí, essa droga, faz o que com ela? Você tem que devolver para o proprietário. Ele foi preso, o André do Rap, com 2.000 quilos de coca. Não é isso? Então, o que você fala com isso para a sociedade brasileira? Né? Que não há necessidade mais de ter-se polícia
para manter a ordem. Lei e ordem é o que significa termos um Estado democrático de direito. Lei e ordem, que é o que a gente não vê mais acontecer para as pessoas. A justiça, ela está realmente muito ameaçada com atendimentos e atitudes de pessoas como esse desembargador do STJ. Só para completar, né, no mesmo país onde se solta um traficante, réu confesso, pego com droga, com tudo, porque ele foi abordado sem nenhuma justificativa, e não é que teve violência, nada, é só, não pode nem abordar mais. No mesmo país, a gente tem o Mauro Cid preso por uma possível falsificação de carteirinha de vacina. De vacina, é verdade. O princípio da proporcionalidade não existe mais no Brasil. É só o princípio do que time você joga. Se você joga no meu, você está protegido. Se você joga nos outros, né, em qualquer outro time que não seja o meu, eu vou dar um jeito de te ferrar. Essa é a receita do Brasil. Só lembrando que esse mesmo país devolveu o helicóptero do André do Rap, viu? Exato, devolveu o helicóptero. Né, que foi... Não, ele não podia ter sido preso, não podia ter sido apreendido o helicóptero. Devolve o mas helicóptero agora dele. Certo agora, ó, eu vou falar o que é certo. Eu não teria que devolver os 2.000 quilos de coca para ele? Eu acho que o certo agora era passar o sítio e o triplex para o nome do Lula. Exatamente, para finalizar. Próximo assunto antes da gente ser preso. Não sei se dura dois episódios esse nosso X da questão na Rede TV também. Vamos lá, Jefferson. Muito bem, vamos falar agora de ministérios. Lula mantém Daniela Carneiro no ministério, mas aliados dizem que sua demissão será em breve. Após reunião, Secretaria de Comunicação da Presidência diz que ela ainda segue no cargo e participará de reunião ministerial na próxima quinta-feira, no caso, hoje que estamos gravando o programa. Centrão quer o deputado Celso Sabino no comando da pasta. Então vamos entregar esse tema para os nossos colegas debaterem. Só uma coisa, eu tô fora, são 37 ministérios. Qual é o ministério dela? Eu não sei. Turismo. 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 Só para começar a conversa, essa reunião já aconteceu, foi agora na parte da manhã no Brasil, né? Nós estamos gravando já no período da tarde, foi de manhã essa reunião, e logo de cara, eu assisti o início da fala do Lula, logo de cara ele meteu porque ele falou, enquanto um fala, os outros vão comendo, porque tinha lá o café da manhã, alguma coisa assim. Ele vira e fala assim, eu vou pedir para trazer 2 vezes a comida do Flávio Dino, e todo mundo... Chamou o cara de gordo. Eu vou falar, a minha opinião, tá tudo certo nesse sentido. Eu não acho problema nenhum. Eu sempre fui mais gordo, agora eu tô menos gordinho. Mas eu já fui muito gordinho, nunca me ofendi com brincadeiras assim, vindo de amigos. O Lula é amigo do Flávio Dino, é uma brincadeira saudável. O problema é que, se fosse o Bolsonaro falando isso de um ministro, não tinha mais assunto. Hoje a gente só estava discutindo gordofobia. Mas vamos passar por cima disso. Essa ministra participou dessa reunião ministerial e o balanço que é feito mesmo nas notícias é de que deixaram só vão deixar mais um pouquinho para poder falar, não, eu é que quis trocar, não foi uma pressão externa. Vou passar a bola primeiro para o Silvio Braunar. Não, o Ministério do Turismo, a Secretaria, ou que autarquia pertencesse, sempre foi um local de, né, se você me entende, de muita captação, né? Captação e tudo mais. É um ministério até interessante para aquelas pessoas que fazem parte do Clube dos Amigos, né? Se você me entende mais uma vez. Você entende? É óbvio que ela já caiu, ela já foi, e você tem toda a razão de afirmar, através dessa passagem que você deu para a gente aqui, da atitude de dizer, olha, deixa ela mais um pouquinho, tá? Para que não se perceba que eu cedi à pressão, né, do meu próprio partido, porque afinal de contas ele precisa
meu partido não, meus parceiros, perdão, ele precisa dar um convencimento aí ao Centrão para poder, na realidade, dar o pagamento de volta, né, pelo suporte que ele teve aí nas eleições e nas últimas coisas que ele tem tido. Aliás, o Centrão está bastante guloso, viu? E mostra-se muito arredio às intenções daquele que está no comando da presidência do Brasil atualmente, viu, Wilson? Só para atualizar, mais uma vez, nós estamos gravando esse programa quinta-feira, período da tarde, e as notícias vão acontecendo. Muito provavelmente, quando esse programa for exibido, pode já ter havido uma troca, porque se espera para as próximas horas, no máximo dias, que a própria ministra peça demissão para ficar com aquele jeitinho e tal, e a vaga deve ser passada para um congressista ou alguma indicação do União Brasil. A ideia é aumentar a base do governo. Professor Pilão. Pois é uma pena, né? Na verdade, a Daniela Carneiro é a Daniela do Vaguinho, né? E quem é o Vaguinho? O Vaguinho é o prefeito lá da Baixada Fluminense, que deu a vitória ao Lula. Ele deu a vitória ao Lula. É por isso que ele ainda não mandou embora a dona Daniela do Vaguinho, porque ele tem um compromisso com o Vaguinho. Ele foi eleito por 2 milhões de votos, e pode ter certeza que muitos desses 2 milhões saíram de lá. Ele bateu, assim, disparado, quase unânime na região do sujeito lá, porque a gente sabe como funciona, né? É uma região que é dominada pela milícia, ele é o chefe da milícia, e o Bolsonaro foi eleito, o Lula foi eleito com praticamente todos os votos da região. E aí ele tem um compromisso com a Daniela do Vaguinho, que na verdade não é com ela, mas é com o Vaguinho. Tanto que o Vaguinho esteve conversando com ele, esteve o casal conversando com ele. Então ele foi lá se justificar para ele, falou, olha, eu não vou ter como segurar, esse tipo de coisa que a gente já sabe como funciona. E já bandido, né? É bandido, já estão verificando uma outra forma de contemplar o Vaguinho, mas o Vaguinho não pode deixar de ser contemplado, porque se ele deixar de ser contemplado, perde-se muitos votos, né? E outra coisa também, né? Uma das questões é porque a própria Daniela quer sair do União Brasil. Ela quer sair do União Brasil porque o Alcolumbre é que fica perturbando lá, querendo colocar alguém no lugar dela. Então, o que entrar provavelmente seja a vaga do Alcolumbre, mas o Alcolumbre já tem vaga de ministério, então uma briga de foice. Então vamos ver o que acontece. Eu até tenho alguma dúvida se vão tirar, viu? Pelo menos agora eu tenho alguma dúvida. Um pouco de criatividade também, quem tem 37 ministérios, cria mais uns 4, assim. Eu acho que não precisava ter essa briga. Está faltando criatividade para dar nomenclatura, entendeu? Cria lá, sei lá, o Ministério dos portadores de óculos de grau e coloca lá, entendeu? E assim vai. Para quem tem 37, não custa nada. Agora, quer dizer, não custa nada, não custa nada para os bolsos deles. Custa para nós. Os nossos nem se diga. Pagamos a conta, né? Mas vamos lá, pode falar, Pilão. Eu disse, o Lula falou na live dele que ele estava pensando em criar o Ministério do Amor. Mas que ele não ia criar o Ministério do Amor, porque senão o ministro ia ter que ser ele. Meu Deus. Então, já que ele não vai criar o Ministério do Amor, porque seria ele o ministro, quem sabe não possa ser a Daniela do Vaguinho. Vamos lá. Vamos para o próximo tema, Jefferson. Vamos para o próximo tema, então. Vamos falar do programa de incentivo ao carro popular. 9 montadoras aderem ao programa de carro mais barato. Foram colocados à disposição dos consumidores para compra, com desconto, 233 versões de 31 modelos. Muito bem. Tá aí. Muito bem. Eu que tinha dado mudo aqui. Vou passar a bola direto para o Silvio Braunar. Não, para mim, não. Isso é brincadeira. Carro popular a 60 paus. Qual é o desconto mesmo? O que você compra aí nos Estados Unidos com 60 mil, 15 mil dólares? O que dá para comprar? 15 mil dólares dá para comprar um carrão, tipo, aqui com 15 mil dólares. Eu compro deixa eu ver, eu compro um Toyota Corolla, um Corolla seminovo, tipo 2022,
2021, 15 mil dólares, eu compro uma CR-V 2020, né? Eu consigo comprar um 0 quilômetro. Do mais popular que tem aqui é o Fiesta, né? O Fiesta e os carros coreanos, japoneses, uma coisa assim. Os pequenininhos. Custa 7 mil dólares. Nós estamos falando aí de 6, 7 mil dólares. O Fiesta custa 6 mil dólares. Você compra... Só para fazer a conta, então, nós estamos falando da metade do preço. Exatamente. E menos até. O popular aqui é o Fiesta, tem o Onix no Brasil, acredito, né? O Onix tem. Esses carros estão custando tipo 8, 9 mil dólares. É o preço médio dele aqui. Muito bem. Ô Pilão, você tem carro popular na garagem? Tenho. Meus carros são todos populares. As pessoas conhecem, conversam com ele. E não foi comprado com desconto, que pena, né, rapaz? Mas veja, se a gente for verificar, é bastante, são R$2 mil de desconto num automóvel, né? Então, é bastante desconto. Professor Pilão, desculpa, mas o salário mínimo está quanto mesmo? Está R$ 1.300, né? Próximo de R$1.300. 1.800, é isso? 1.800 a produção está falando para mim? Não? É 1.300? 1.300. Teve aumento? Teve aumento, mas o salário mínimo, já te falo, peraí. É 13 reais o aumento, né? Foi 13 ou 18 reais isso mesmo. Isso é o que eu falei mesmo. 1.320. É o que eu falei, menos de R$1.300. Teve 18 reais de aumento aí recentemente. Isso, era 1.308, né? Era 1.302 e foi para 1.320, exato. Mas deixa eu falar, eu fiz uma conta básica aqui, um carro de 60 mil reais, o cara teria que gastar salário mínimo brasileiro em torno de 45 vezes o salário mínimo para comprar o carro mais barato. Qual é o salário mínimo nos Estados Unidos, Silvio? 9 conto. Fazendo uma comparação, então, a 1.800 dólares, o cara com, exagerando, 5 meses do salário, compra um carro popular nos Estados Unidos. No Brasil, 45 vezes o valor do salário mínimo. Essa é a conta real, né? No Brasil, a pessoa tem que pegar 45 vezes o salário mínimo para comprar o carro mais barato. Nos Estados Unidos, a gente está falando aí de em torno de 5 vezes o salário mínimo americano para ele comprar o carro mais barato. Dá para levar a sério o nosso país? É difícil, né? Só lembrando de mais uma coisa, né, Eudes? Esse carro não será comprado à vista, evidentemente, né? Porque se precisa de 45 meses, o sujeito não terá 60 mil reais para poder comprar o carro. Então ele vai financiar. Se ele financiar 600 mil reais e o Lula der para ele a benécia de pagar 1% ao mês de juros, né? Porque hoje, se você fizer só Selic, dá 13,75, dá mais de 1% ao mês. Mas digamos que se financia 1% ao mês, só de juros em cima dos 600 mil são 600 reais. Meio salário mínimo. De juros por mês. E como é que paga o carro? Essa conta que tem que ser feita, e esse assunto já foi revisitado algumas vezes, porque, inclusive, até a inabilidade do governo de falar que daria algum tipo de desconto, que o preço do carro cairia, fez com que nos últimos 45 dias a produção, as vendas dos veículos no Brasil foram a quase zero, porque todo mundo ficou aguardando e no final foram só esses R$2 mil de diferença aí. Vamos para mais um tema que a gente tem ainda mais 2 ou 3 temas para falar. Vamos para o próximo, Jefferson. Muito bem, já que falamos da América, Donald Trump sai do banco dos réus direto para o modo campanha. Réu em 2 processos, o ex-presidente americano usa a batalha eleitoral pela Casa Branca como trampolim para se safar de problema com a justiça. Donald Trump, inclusive, ele é um dos favoritos na próxima disputa presidencial, para o comentário dos colegas. Deixa eu falar uma coisa aí. Eu acho que quem tem que comentar isso é o Brownai. Ele tem que explicar para a gente, porque só lá nos Estados Unidos mesmo para conseguir explicar como é que o teu amigo, o presidente atual, o Biden,
está com maior capacidade de ser eleito do que qualquer outro dos adversários, inclusive o próprio Trump, que está em segundo lugar. Como é que é isso? Não, isso aí é política, é retórica de imprensa, né? Não tá. Não tá. Não tá? Não tá, não tá. Isso aí é o que a imprensa vende. Na realidade, é o mesmo modus operandi, vamos colocar assim, da mídia brasileira. É a mesma coisa. Né? O que eles fizeram na realidade agora, eles estão tentando de todas as formas bloquear e tentar deixar o Trump inelegível para a eleição de 2024. Né? Isso aí é fato, é visível. Tanto é que, no mesmo momento em que ele estava se apresentando à corte, aqui chama-se corte, né? Aí no Brasil é o fórum, né? Do Departamento de Justiça estava aí, quando indiciou ele pelos documentos encontrados na sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, aonde não é um lugar onde você entre facilmente, sem ser anunciado, sem ser apresentado, sem ter horário marcado e tudo mais. Numa atitude totalmente diferente da justiça americana, aonde o FBI e a CIA foram com uma ordem judicial de um procurador do estado de Nova York para invadir lá e pegar os documentos. Qual é a justificativa? Documentos sensíveis e tudo mais, inclusive sobre a comunicação com estados terroristas e tudo mais. Eram documentos já liberados pelo próprio arquivo. O governo americano ele tem um negócio chamado archives, né, que são os arquivos de todas as administrações. Então, esses documentos que, quando passam os seus presidentes e os seus administradores, eles ficam num arquivo, eles ficam num prédio totalmente isolado, e você pode ler, mas você não pode retirar. Esses documentos do Trump eram liberados, obviamente, que eram documentos que já não tinham mais segredos de Estado e tudo mais, estavam em Mar-a-Lago. E eles estavam lá colocados, tanto é que eles colocam, a mídia coloca, foram encontrados no banheiro sem proteção nenhuma, sabe, assim, encontrado no armário debaixo da cozinha, não sei o que e tudo mais, como se a mansão do Trump lá em Mar-a-Lago fosse igual a minha casa aqui, né, que você vai colocando onde tem espaço e tudo mais, não é desse jeito, né, e em contrapartida, no mesmo momento em que o procurador-geral dos Estados Unidos, que é parceiraço do atual presidente, o Joe Biden, ele estava fazendo essa menção. Eu vou lá, vou ser mais rápido, estou recebendo mensagens aqui. O que acontecia? O Senado americano estava interrogando um agente da CIA e outro do FBI sobre na época de senador e época de vice-presidente do governo Biden, sobre as propinas ao governo da Ucrânia. Nós estamos falando de 5 milhões de dólares para a família. E aí, o que se estava colocando na realidade era isso. Por isso que o professor falou, ele saiu do fórum e já saiu fazendo campanha. Amigo, é muito difícil. Eu vou dizer isso para vocês aqui, que é o que eu sinto através dos próprios democratas, porque aqui a gente tem uma divisão muito salubre, né? O cara nasce democrata ou nasce republicano. Tem alguns que migram, né, de democrata, que nem foi o Ronald Reagan, que era democrata, migrou para os republicanos. O Elon Musk, que era democrata, migrou para os republicanos. Você entendeu? Então, o que aconteceu na realidade é que eles, através desse tipo de atitude, não vão conseguir enjaular o Trump, né? Porque não existe jurisprudência. É a primeira vez que eles estão envergonhando a Corte Suprema aqui dos Estados Unidos, porque é ela que vai ter que analisar, porque, afinal de contas, é um pedido do Estado. A gente sabe que os Estados Unidos são federações, são como países, tá? Unidos nos Estados Unidos da América. E o que vai acontecer na realidade é que a possibilidade, o Biden não tem a menor condição, ainda mais agora, depois do Pride Day aqui na Casa Branca, com a moça fazendo um topless em pleno jardim, com um monte de gente e crianças, e isso aí repercutiu muito mal para as pessoas, para assim, olha, esse é o governo que você tem agora. Então, na realidade, você tem que olhar com bastante carinho para o próximo presidente dos Estados Unidos. E o Trump,
Ele está naquela linha do Bolsonaro, viu, meninos? De quando faz. Ele vai, ele passa nas igrejas, ele faz oração. É aquela coisa do patriotismo e o conservadorismo que é tanto combatido aí no Brasil. Aqui também é combatido, só que há uma decência maior da população americana para poder perceber o que está em voga aqui nos Estados Unidos, que é a liberdade mesmo. Eu não tenho, até nem vou acrescentar nada, porque é o que eu falei, é um tema talvez um pouco mais distante, né, do dia a dia da política brasileira, do público em geral que acompanha o nosso programa, e o Silvio fez uma explanação detalhada aí com todas as possibilidades, e acho que a única coisa que a gente pode falar que é mais uma vez a gente vê o que acontece nos Estados Unidos primeiro, depois é espelhado. A Europa também fala isso a respeito de si mesma, né? Fala, acontece nos Estados Unidos, eles falam, espirra nos Estados Unidos, fica resfriado na Europa. No Brasil não é diferente. Me parece um ciclo muito parecido com o que está acontecendo na sequência com o Brasil. Bolsonaro... É global, viu? É global. Os Estados Unidos continua sendo, vamos dizer, que puxa as disputas filosóficas e políticas do mundo. Jefferson, o professor Pilão quer acrescentar alguma coisa ou podemos passar para o próximo? Não, eu só quero fazer um comentário, e é bem rápido. Quando o Silvio estava explanando, eu pensei que ele estivesse falando do Brasil com o Bolsonaro, não era do Brasil com o Bolsonaro, eu tinha certeza que era, não é, então? É a mesma coisa, professor, é igualzinho. Tudo que vocês percebem no Brasil obviamente, um copia e cola do que está acontecendo aqui. Sabe, a diferença, eu digo isso com muito pesar e muita dor, é que aqui a gente tem as pessoas que, independente da condição ou da situação partidária, você entendeu? Eles prezam pela lógica, pela ética, pela regra, pela obediência, lei, ordem, é isso, independente do partido que a pessoa esteja. Tanto é que a gente tem o Senado aqui investigando a todo tempo. Nós temos aqui realmente acontecimento. Tem coisas vindo para fora, professor, que a grande mídia aí no Brasil não mostra, nem na Europa, que é de estarrecer, é de arrepiar os cabelos do subaco, como diria minha avó Quitéria. Muito bem. Jefferson, nosso último tema do Política, estou com outro programa na cabeça, do X da questão dessa semana. Vamos então para o último tema dessa edição. CPMI rejeita a convocação de Gonçalves Dias e Flávio Dino para dar explicações sobre o 8 de janeiro. Primeira rodada de depoimentos terá Anderson Torres, Mauro Cid, Augusto Heleno e investigados de financiar os atos de vandalismo. Para o comentário dos colegas. Professor Pilão, normal, né? Ninguém esperava nada diferente. Nada de absurdo nisso, tudo certo. Afinal de contas, nós temos 1.390 pessoas que estão sendo indiciadas, não é isso? Mais de 890 já viraram réus, que não sabem por que são réus, porque deveria ser individualizado e não é, né? Eu acho incrível, porque ontem eu participei lá nos Sintonizados, que você também participa lá na Nova Difusora, e entrou esse assunto... E tinha um advogado que defendeu que o que o Supremo estava fazendo estava certo. Eu falei, não, eu também acho que está certo, né? Porque a notícia era assim, Moraes diz que serão julgados em 6 meses todos os casos. Eu falei, eu também acho que está certo, porque se são 1.800 casos, 1.390 casos, em 6 meses dá para julgar, porque você vai condenar, porque já está dito que vai ser condenado, você vai condenar uma pessoa por hora. Eu só queria saber como é que ele vai fazer para condenar uma pessoa por hora, porque tem que ser individualizado, e você tem, no mínimo, que ouvir a defesa e a promotoria. E ele vai ter que conseguir ouvir a defesa, a promotoria, julgar e condenar em 1 hora cada um daqueles sujeitos que estão lá. É um absurdo, né? É uma coisa assim que é até constrangedora a gente falar disso. Você disse que não consegue explicar muitas coisas aí para o pessoal da Europa, eu acho que essa é uma das coisas difíceis de serem explicadas. Veja, quando nós estamos dizendo isso, aqueles que nos assistem, nós não estamos dizendo que está certo o que foi feito lá, não, tá? Ninguém está passando pano. O que foi feito lá é um absurdo, não poderia ter sido feito. Aqueles caras que estavam lá dentro tinham que ter prendido todos eles mesmo, e aliás deviam ter sido presos em flagrante, continuavam presos, etc.
O que não pode ser feito foi o que aconteceu no dia seguinte, que eles pegaram todo mundo que estava na porta do quartel. Eu não estou dizendo que esse sujeito é bom da cabeça, o Silvio não vai gostar de me ouvir falar isso, porque ele, por motivos familiares, mas de qualquer forma, o sujeito que estava lá na porta do quartel, ele achava que ele estava fazendo a parte dele como patriota, mas ele não tinha nada de golpe, o que ele queria era ver se alguém ouvia o que ele estava falando. E aí resolveram que todos esses caras estavam aplicando um golpe de Estado. Eu queria saber com que armas, porque eu fiquei sabendo que tinham muitas bíblias, de repente eles iam jogar as bíblias, né, nas pessoas para poder tomar o poder. Como é que você toma o poder? Não saber. Tem coisa que é um absurdo. Com relação à CPMI, eu acho que elas são montadas exatamente para mostrar para a população o que aconteceu, porque não se tira nenhum proveito de uma CPI sob o ponto de vista jurídico. Mas politicamente tem que ser mostrado o que aconteceu. Eu acho que com o passar do tempo vão ser chamados o G. Dias, vai ser. Eu acho que eles não vão ter como se livrar disso. E outra coisa, o próprio Arthur Maia, que é o presidente da CPI, já disse que não está certo isso aí não, que não chamaram ninguém da situação, e ele vai pôr para votação de novo tantas vezes quantas forem necessárias, até que todos sejam ouvidos. Espero que seja verdade. Eu falo que essa estratégia é uma estratégia muito utilizada por qualquer tipo de governo canalha, que é a estratégia do vai que cola. Assim, não chama. Não chama não, vai que cola, que eles não forçam que chame, entendeu? E respondendo a respeito de como Alexandre de Moraes vai fazer, ele criou o flagrante perpétuo de acordo com a internet, ele vai criar alguma coisa. O Alexandre de Moraes, se um dia ele parar, e um dia ele vai ter que parar, um dia ele sai do STF, né? Não tem jeito, um dia vai demorar. Ele podia escrever obras literárias de ficção, porque ele tem se demonstrado um bom ficcionista na interpretação da Constituição. Silvio Braunau, seu comentário. Não, é rapidinho, né? Para ser bem rapidinho. A CPI, pelo que eu entendo de CPMI, é comissão mista, né? Comissão parlamentar mista de inquérito, e são das minorias da casa, não é isso? Então, sim. Que o governo instrumento da minoria. Instrumento da minoria. O que o governo está fazendo lá na liderança? O governo, é situação. Não tem que estar lá. Já começa por aí. Aí o professor tem toda a razão nesse sentido de que uma hora, você entendeu, dentro dessa CPMI, apesar dela já estar meio torta, né, se esclarece algumas coisas, porque você vai trazer à tona algumas situações em que o consórcio não vai poder omitir, né? Ele vai ter que mostrar, porque aquilo lá vai virar, obviamente, uma grande festa de pândigos e fanfarrentos, né? Vai ser realmente aquele negócio de execrar as pessoas para mostrar que o que realmente aconteceu. No fato aí, inclusive, chamar, né, obrigatoriamente a CPMI, ela tem esse poder, não de pedir para ele ir, não, é convocar mesmo. Convocado, mas ele pode não abrir a boca, mas o G. Dias e o gordinho lá do Prato Grande, lá, viu, Eudes, vai também ter que comparecer ao seu chamado. Lembrando que o G. Dias, ele era o responsável pela segurança do Planalto, né, daquele espaço, e ele estava lá no dia. Ele estava lá. E ele falsificou documentos. Não, eu nem vou entrar nesse mérito. É só o fato assim, ele estava lá dentro. Então ele ser ouvido seria importante, assim como aquele... Mas o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo lá? Ele foi invadir? Não, ele tinha que explicar. Eu estava lá negociando, seja lá o que for. Mas não pode, né? Mas vamos lá. A esperança é a última que morre. Gente, 1 minuto? Então é no pique. Nós temos feito um esforço grande para trazer também pessoas que tenham pontos de opinião, né? tenham pontos completamente diferentes dos nossos. Nos próximos programas nós devemos ter aí gente de esquerda, gente de centro, para a gente pluralizar um pouco mais, democratizar esse espaço. E também na próxima semana teremos o Renato, né? O nosso querido Renato Ferreira, que faz parte desse programa, sempre participa. Hoje, por uma questão técnica, pessoal lá, dele, ele não conseguiu participar. Mas é isso, quero agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanham pela Connect TV, pelo Brasil inteiro, também em Portugal, e agora pela Rede TV no Paraná. Um beijo para todos vocês, continuem conectados e em rede
com a Connect TV e com a Rede TV. Valeu!